Há dias em que você acorda decidido a mudar. Sente que agora vai. O plano está traçado, a motivação está alta, a mente parece alinhada. Mas bastam algumas horas, às vezes, minutos, para algo dentro de você começar a sabotar o movimento. De repente, o corpo pesa, o ânimo some, e aquele impulso inicial se transforma em um eco distante. Você se pergunta: o que acontece comigo? Por que eu não consigo manter o que começo? E talvez a resposta esteja onde quase ninguém olha, e na emoção antes da ação. Porque, antes de qualquer movimento, o cérebro pergunta: é seguro sentir isso? Não ou é certo fazer isso? Mas ou é seguro sentir o que vem depois disso? E se, no fundo, a mudança aciona emoções que o seu sistema não aprendeu a lidar, ele trava. É por isso que tanta gente desiste de hábitos que sabe que fariam bem. Não é falta de força de vontade, é medo do que vai sentir no processo. O cérebro teme a instabilidade emocional mais do que teme o fracasso. E é nesse ponto que a maioria se perde, tentando mudar o comportamento sem mudar a emoção que o sustenta. A ciência já mostrou que cada decisão nasce de um estado emocional, e não racional. O impulso de agir não vem do pensamento, mas da sensação de que é seguro agir. Quando você sente medo, o cérebro ativa a amígdala, área responsável por identificar ameaças, e desativa parcialmente o córtex pré-frontal, a região das decisões conscientes. O resultado? Você pensa, mas não age. Sabe o que deveria fazer, mas não sente energia para fazer. E quanto mais tenta forçar a mente, mais o corpo resiste. Napoleão Hill dizia que o desejo é o ponto de partida de toda conquista. Mas o desejo, sozinho, não basta. O desejo sem emoção vira intenção sem direção. O cérebro precisa sentir a verdade daquilo para que a ação se torne natural. É por isso que as pessoas que transformam hábitos de forma duradoura não começam pela disciplina, começam pela emoção. Antes de mudar o que fazem, mudam o que sentem. Antes de correr, sentem prazer em cuidar. Antes de meditar, sentem paz ao silenciar. Antes de economizar, sentem gratidão ao controlar. A emoção cria o terreno, a ação é apenas o passo que germina ali. Mas a maioria foi ensinada ao contrário. Aprendemos a agir contra o que sentimos. A reprimir o medo, esconder a tristeza, calar a raiva. E quanto mais negamos a emoção, mais ela se torna invisivelmente dominante. Porque tudo o que é reprimido, comanda por baixo da consciência. É como dirigir com o freio de mão puxado. Você acelera, o carro até se move, mas o esforço é imenso e o desgaste, inevitável. A mente diz: eu vai, mas o corpo sussurra: eu não posso. E o corpo sempre vence. Você já reparou como algumas mudanças parecem fluir, e outras exigem luta? Quando algo flui, é porque a emoção por trás está alinhada. Quando algo exige luta, é porque a emoção ainda não foi aceita. A diferença entre travar e transformar está no quanto você permite sentir antes de agir. A neurociência chama isso de congruência emocional. É quando o sistema nervoso, a mente e a emoção vibram em coerência. Nesses momentos, o corpo libera dopamina e noradrenalina em equilíbrio, substâncias que geram foco e prazer em agir. Mas quando há conflito interno, o cérebro entra em dissonância emocional, e o sistema de recompensa trava. Você tenta repetir um hábito, mas o cérebro não te entrega a química da satisfação. Sem prazer, não há repetição. E sem repetição, não há hábito. Por isso, mudar não é sobre forçar ação, é sobre criar emoção suficiente para que o cérebro queira repetir.
É como ensinar uma criança, ela só aprende o que associa ao prazer, não à punição. E o seu cérebro é exatamente assim. Ele repete o que te faz sentir bem, mesmo que racionalmente pareça errado. E evita o que te faz sentir mal, mesmo que racionalmente pareça certo. Essa é a base da neuroassociação. Toda vez que você tenta um novo hábito, o cérebro pergunta: isso me dá prazer ou dor? Se o registro antigo diz o dor, ele ativa o sistema de defesa. E é por isso que mudar exige, antes de tudo, redefinir o prazer. Mudar de vida sem mudar o prazer é como tentar plantar flores num solo que ainda cheira a medo. Você até joga as sementes, mas nada floresce. Porque o terreno emocional ainda não está fértil. É curioso como, ao longo da vida, fomos condicionados a buscar mudança pela dor. Esperamos o esgotamento, a perda, a crise, o limite. E, quando a dor vem, chamamos de o chamado à transformação. Mas a verdadeira mudança começa antes da dor, quando você decide sentir diferente. Não porque precisa, mas porque quer criar uma nova experiência de si. Hill dizia que a emoção é o motor do pensamento. E hoje, a ciência confirma que emoção é literalmente energia em movimento, se emotion. Sem emoção, o pensamento é inerte. Ele até existe, mas não move nada. É a emoção que aciona o corpo, que libera a química, que dá o impulso. Por isso, pessoas que mudam a vida não buscam apenas novos planos, mas novas sensações. Elas aprendem a se conectar com o que querem sentir, antes mesmo de agir. Não esperam o resultado para sentir alegria, sentem alegria para criar o resultado. Essa inversão é o ponto de virada. Quando você age a partir da emoção certa, a ação se torna consequência, não esforço. Mas, se tenta agir com a emoção errada, medo, culpa, dúvida, a ação se torna resistência. E o corpo, mesmo obedecendo, protesta. A mente racional diz: eu quero acordar cedo. Mas o corpo, programado para associar acordar ao cansaço, ativa o alarme da dor. A mente diz: eu quero me exercitar. Mas o corpo, condicionado ao esforço sem prazer, libera cortisol. E, em minutos, o desejo se dissolve. Não porque você não é disciplinado, mas porque o cérebro acredita estar te protegendo. Tudo o que você evita não é sobre preguiça, é sobre autoproteção. Seu sistema nervoso aprendeu a te defender do desconforto emocional que vem com o novo. E o novo sempre traz instabilidade. A diferença entre quem muda e quem repete está no quanto suporta sentir essa instabilidade sem desistir. É por isso que transformar hábitos exige mais coragem emocional do que força mental. A mente planeja, o coração sustenta. A disciplina começa no sentimento de merecimento, não na planilha. E a verdadeira consistência nasce da paz, não da pressão. Mas a maioria tenta o caminho oposto, força, se cobra, se culpa, e, quando não consegue, se julga. E cada autocrítica reforça o código da impotência. A emoção de fracasso se repete, e o cérebro aprende que mudar dói demais. Até que, inconscientemente, prefere nem tentar. Quantas vezes você já ouviu a frase: eu sei o que preciso fazer, só não consigo fazer? Esse é o retrato perfeito do conflito entre emoção e ação. A mente sabe, mas o corpo não sente segurança. E o corpo é quem executa. Sem a emoção certa, o pensamento é só um comando sem combustível. Hill escreveu: a vontade é alimentada pela emoção. O frio raciocínio nunca moveu multidões. E é verdade. A emoção é o que transforma ideia em energia.
Sem emoção, até o melhor plano morre no papel. Com emoção, até o plano mais simples ganha força. Por isso, o segredo não está em aprender a fazer mais, está em aprender a sentir melhor. Você não muda quando entende, ou muda quando sente o suficiente para não querer mais o mesmo. O entendimento é a semente, mas a emoção é a água. E sem água, até a semente mais promissora seca. Então, talvez a pergunta não seja por que não consigo mudar, mas no que dentro de mim ainda não está pronto para sentir o que vem depois da mudança. Porque, no fundo, todo bloqueio é emocional. Toda procrastinação é medo. Toda inconstância é falta de segurança interna. E todo novo hábito só floresce quando a emoção por trás diz: é seguro seguir. A emoção é o motor da ação, mas o motor, sozinho, não decide para onde vai. Quem dirige é o sistema de recompensa do cérebro, o circuito que define o que é prazer e o que é dor. Ele é o responsável por cada decisão que você toma, mesmo quando acredita estar escolhendo racionalmente. Esse sistema é formado por 3 áreas principais: o núcleo accumbens, que busca prazer, o córtex pré-frontal, que planeja, e o sistema límbico, onde vivem as emoções. Eles trabalham juntos o tempo todo, mas há uma hierarquia sutil: a emoção decide primeiro, a razão vem depois justificar. É por isso que você pode saber que algo faz mal e, mesmo assim, repetir. O cérebro está programado para buscar o prazer imediato, não o resultado ideal. Ele não quer o melhor para você, quer o mais seguro e previsível. E o que é previsível, para ele, é o que se repete. Então, se você aprendeu a associar prazer à comida, distração, controle ou aprovação, é isso que ele vai buscar. Mesmo que racionalmente saiba que não faz bem. Porque, do ponto de vista do cérebro, o prazer não é o que te faz feliz, é o que te mantém estável. A dopamina, o neurotransmissor do desejo e da motivação, não é liberada quando você alcança algo, mas quando espera por aquilo. Ou seja, o prazer está na antecipação, não no resultado. É por isso que criar hábitos duradouros exige ensinar o cérebro a gostar do processo, não apenas da meta. Enquanto o prazer estiver no depois, o cérebro vai resistir ao agora. Quando alguém diz: eu odeio fazer exercícios, mas amo o resultado, o cérebro entende: então vamos evitar o processo e sonhar com o resultado. E ele faz exatamente isso. Você pensa em agir, mas o corpo se arrasta. Não por fraqueza, mas por incoerência emocional. O cérebro precisa de prazer durante o ato, não depois. É isso que transforma esforço em hábito. E a boa notícia é que o prazer é reprogramável. Napoleão Hill chamava isso de transmutação emocional, ou poder de transformar emoções inferiores em combustível para a criação. Ele acreditava que todas as emoções, inclusive o medo, podem ser convertidas em energia criadora quando canalizadas com consciência. E a neurociência moderna confirma. Quando você associa uma emoção positiva a uma ação difícil, o cérebro aprende a gostar do que antes evitava. Por exemplo, se você começa a agradecer a si mesmo após cumprir uma tarefa, a dopamina começa a ser liberada durante o ato, não apenas no fim. O cérebro grava fazer isso igual prazer. E, aos poucos, o hábito se instala sem resistência. Essa é a diferença entre autocobrança e autoestima. A cobrança tenta mudar por punição, a autoestima muda por prazer. A cobrança alimenta medo, a autoestima alimenta dopamina. E o cérebro só aprende no prazer, não na culpa. Por isso, quando você tenta se forçar a mudar com autocrítica, está reforçando o padrão de dor. E o cérebro foge da dor.
A disciplina verdadeira não nasce do castigo, nasce da alegria de se ver crescendo. Você já percebeu como as crianças aprendem rápido quando se sentem seguras e livres? O cérebro adulto é igual. A segurança emocional abre espaço para a curiosidade. E a curiosidade é o início da transformação. Quando você se permite errar, experimentar e celebrar pequenas vitórias, o cérebro entende que o novo é seguro. E o medo, que antes era um muro, vira uma ponte. Mas há algo mais sutil e poderoso nesse processo. O cérebro não só reage ao prazer real, ele reage também ao prazer imaginado. Quando você visualiza algo e sente a emoção como se fosse real, o cérebro ativa as mesmas áreas que seriam acionadas pela experiência concreta. Esse é o fundamento da neuroassociação criativa, um princípio que Napoleão Hill já intuía quando falava sobre a fé aplicada. A fé, dizia ele, é a capacidade de viver antecipadamente a emoção daquilo que ainda não existe. Então, quando você quer mudar um hábito, o primeiro passo não é agir, é sentir como se já tivesse conseguido. É permitir que o corpo experimente, por alguns segundos, a sensação da nova versão de si. Porque, nesse momento, o cérebro começa a criar novas conexões. E onde há novas conexões, há novos comportamentos possíveis. Por isso, visualize com emoção, não com pressa. Não imagine o resultado para fugir do presente, imagine para ensinar o cérebro o que ele vai sentir ao chegar lá. Essa prática muda tudo. Você começa a perceber que o medo não é o problema, é a ausência de emoção segura o bastante para guiá-lo. A coragem, afinal, não é falta de medo, é a escolha de continuar mesmo sentindo. E, quando o cérebro percebe que sentir não te destrói, ele para de te impedir de agir. Há algo mágico que acontece quando emoção e ação se alinham, no corpo entra em coerência emocional, uma sincronia entre o coração e o cérebro. Estudos mostram que, nesse estado, o ritmo cardíaco e as ondas cerebrais se harmonizam, e o sistema nervoso autônomo libera energia com eficiência. Você sente presença, clareza, propósito. O corpo inteiro diz o sim. E esse o sim ou é o que transforma comportamento em caminho. Mas como chegar a esse estado no dia a dia, quando tudo parece caótico? Começando pequeno. A emoção é treinável e cada microvitória é uma repetição emocional. Se você quer criar o hábito da leitura, não comece pelo livro mais difícil. Comece lendo algo que desperte curiosidade genuína. O prazer vai abrir espaço para o aprendizado. Se quer se exercitar, comece com algo que te conecte com o corpo de forma leve, caminhar, dançar, respirar. O cérebro aprende de mexer-se igual bem-estar. E logo, o corpo pede mais. O segredo está em substituir a obrigação pela experiência. A obrigação gera tensão ou a experiência gera curiosidade. E a curiosidade é dopamina em forma de pergunta. Quando o cérebro se sente curioso, ele busca naturalmente a repetição não por esforço, mas por desejo. E é assim que hábitos verdadeiros nascem de dentro para fora. A maioria tenta o oposto e quer mudar por controle. Mas controlar a si mesmo é lutar contra o próprio sistema nervoso. E nenhuma luta interna cria liberdade. Hill dizia: a força de vontade sozinha é inútil sem o desejo ardente de mudar. E o desejo ardente, traduzido em neurociência, é o estado de excitação emocional coerente com o objetivo. É a paixão alinhada com propósito. Não é euforia, é direção. Quando o desejo é autêntico, ele não desgasta, ele sustenta. Por isso, o segredo de quem realmente transforma hábitos é que eles sentem o motivo antes de agir.
Eles não acordam pensando o que eu tenho que fazer, mas o porquê isso importa para mim hoje. Essa pergunta muda a bioquímica inteira do cérebro. Ela ativa o sistema límbico e conecta a emoção com o significado. E o significado é o combustível mais duradouro que existe. O cérebro não se move por tarefas, se move por sentido. E o sentido nasce da emoção. Por isso, quem encontra propósito no processo consegue manter a consistência mesmo nos dias ruins. Porque o prazer não está no resultado, está na jornada. E quando a jornada tem alma, o corpo não precisa ser empurrado, ele quer ir. Mas a maioria nunca aprendeu a se escutar o suficiente para descobrir o que realmente importa. Vivem repetindo metas emprestadas, sonhos herdados, hábitos impostos. E tentam mudar sem conexão emocional verdadeira. O cérebro sente essa falta de coerência e sabota, porque não reconhece o propósito. Por isso, o primeiro passo para qualquer transformação não é o fazer diferente ou é o sentir diferente. É olhar para dentro e se perguntar: que emoção está sustentando o meu querer? Se for medo, você vai agir para evitar. Se for culpa, vai agir para compensar. Se for amor, vai agir para expandir. E só essa última direção cria consistência. A emoção antes da ação é um mapa da mente. Ela mostra o porquê de cada escolha, o motivo de cada travamento, o sentido por trás de cada tentativa. E quando você aprende a ler esse mapa, percebe que nada é sabotagem, tudo é proteção. O cérebro não te atrapalha, te preserva. Mas ele só entende o que você ensina repetidamente. E é por isso que o novo precisa ser ensinado com amor, não com raiva. Repetição emocional é o idioma da mente. E o amor é a gramática mais universal. Quanto mais você age com gentileza, mais o sistema nervoso se abre para a expansão. E quando o corpo se sente seguro, ele finalmente permite o novo. Existe um momento, silencioso e quase invisível, entre o impulso e a ação. É ali, nesse intervalo, que mora o segredo da transformação. A maioria tenta mudar controlando o comportamento, mas ignora esse espaço sagrado onde o cérebro decide o que é possível e o que é perigoso. E é nesse instante que a emoção fala mais alto que a lógica. A neurociência chama isso de janela emocional de decisão. Ela dura poucos segundos, mas define o rumo de tudo. É o momento em que o sistema límbico analisa se aquilo que você está prestes a fazer é familiar ou não. Se for familiar, ele libera dopamina e te impulsiona. Se não for, ele libera cortisol, hormônio do medo, e te paralisa. Mudar é, portanto, ensinar o cérebro a se sentir seguro no desconhecido. E isso só se faz vivendo o novo com presença. Você não precisa eliminar o medo, precisa abraçá-lo até que ele entenda que não é uma ameaça. Porque o medo, no fundo, é apenas uma emoção desajustada tentando te proteger. E nenhuma emoção precisa ser vencida, apenas compreendida. Napoleão Hill dizia que a fé e o medo não podem ocupar o mesmo espaço na mente. E a ciência moderna completa, onde a consciência, o medo se dissolve. Porque o medo só sobrevive no escuro. Quando você o observa, ele perde a forma. É por isso que autoconhecimento e neurociência andam de mãos dadas. Você pode entender o cérebro, mas, se não se permitir sentir, nada muda. E pode sentir tudo, mas, se não entender como a mente reage, repete o mesmo ciclo. A transformação acontece quando emoção e compreensão se unem, quando você olha para o medo e diz: eu te entendo, mas não te obedeço mais. Essa é a verdadeira liberdade emocional, agir com consciência mesmo quando a emoção não colabora. Não lutar contra ela, mas atravessá-la.
E o caminho para isso é a prática emocional consciente. Pequenos rituais diários que ensinam o cérebro a associar prazer ao que antes causava resistência. Comece com algo simples. 1. Respire antes de agir. Entre o impulso e a ação, existe uma respiração que muda tudo. Quando você respira conscientemente, o cérebro sai do modo reativo e entra no modo criativo. O simples ato de inspirar profundamente e soltar lentamente o ar ativa o nervo vago, responsável por acalmar o sistema nervoso. E um corpo calmo permite novas respostas. 2. Associe prazer ao processo. Crie microcelebrações para cada pequeno avanço. Um sorriso, um agradecimento, um "eu consegui". Esses gestos liberam dopamina e o cérebro aprende que mudar é bom. Em pouco tempo, o que antes exigia força começa a acontecer naturalmente. 3. Redefina o significado do esforço. A dor não é inimiga. É o sinal de que o cérebro está construindo novas conexões. Assim como o músculo cresce quando é desafiado, a mente se fortalece quando é expandida. Então, quando sentir resistência, diga mentalmente: isso é meu cérebro aprendendo novo. E continue. O simples ato de nomear a emoção já muda a química corporal. 4. Reescreva o diálogo interno. Observe as palavras que usa com você. A autocrítica ativa o mesmo sistema de dor física no cérebro. Mas o acolhimento ativa o circuito de segurança. Por isso, fale consigo com gentileza. A mente não se abre para quem a agride, se abre para quem a acolhe. 5. Visualize com emoção, não com pressa. Antes de dormir, imagine-se vivendo o hábito que quer construir. Sinta o corpo, o ambiente, a leveza de já estar lá. Não é fingimento, é ensaio neurológico. O cérebro grava essa experiência como se fosse real e começa a buscar caminhos para reproduzi-la. Essas pequenas práticas, repetidas com emoção, criam novas sinapses, novas memórias emocionais e, com o tempo, nova identidade. Porque mudar de hábito é, no fundo, mudar de identidade emocional. Você não faz diferente porque quer ou faz porque é diferente de quem era. A constância, então, deixa de ser obrigação e vira consequência. A emoção certa alimenta a ação. E a ação repetida reforça a emoção. Esse ciclo emoção-ação, emoção é o verdadeiro motor da transformação duradoura. Quando você entende isso, o erro deixa de ser fracasso e passa a ser feedback. Cada tropeço mostra onde ainda há medo, onde o cérebro ainda busca segurança. E, em vez de se culpar, você agradece. Porque cada queda te revela o próximo ponto de cura. Napoleão Hill dizia que cada adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente. O benefício está sempre na consciência que ela desperta. E, quando você desperta, percebe que mudar nunca foi sobre criar uma nova versão de si, foi sobre lembrar quem você sempre foi antes do medo. Você começa a agir não para provar valor, mas para expressar verdade. E esse tipo de ação tem outra energia, leve, fluida, coerente. Não nasce da carência, nasce da completude. A emoção antes da ação é o lembrete de que o sentir vem antes do fazer. Que o corpo só se move quando a alma concorda. E que o segredo de quem realmente muda é simples, mas profundo, eles não se forçam a agir, eles se permitem sentir diferente. A transformação, então, deixa de ser um esforço e se torna um estado. Um modo de viver onde a emoção e a ação caminham de mãos dadas, e o cérebro entende que crescer é seguro. E quando o cérebro entende que é seguro, ele não resiste mais. Ele coopera. Ele cria.
ele se expande. E é nesse instante que a mudança se torna inevitável. Porque o corpo, a mente e o coração passam a falar o mesmo idioma. E esse idioma é a coerência. Feche os olhos e imagine se amanhã você acordasse já sentindo a emoção da pessoa que quer se tornar, como seria o seu dia? O que mudaria na sua voz, no seu ritmo, no seu olhar? Essa é a prática. Não é sobre fazer mais, é sobre sentir melhor. E, quando o sentir muda, o fazer apenas segue. Você não precisa esperar uma motivação mágica. A emoção que você busca está disponível agora, na respiração, no silêncio, no pequeno passo que você dá com presença. Porque cada ato feito com consciência é uma declaração para o cérebro. Eu estou seguro para mudar. E, quando essa mensagem se repete o suficiente, a neuroplasticidade faz o resto. As conexões antigas se enfraquecem, as novas se fortalecem, e o que era difícil se torna natural. A ação flui. O hábito se firma. A mente se transforma. E talvez, um dia, você perceba que nunca precisou se esforçar tanto para mudar. Só precisava aprender a sentir diferente. Porque o sentir certo abre todas as portas que o fazer não conseguiu forçar. A emoção vem antes da ação. E quando a emoção muda, a ação apenas acontece. Pense nisso, e se o que te falta não é mais disciplina, mas presença emocional? Talvez seja esse o próximo passo. No próximo vídeo, vamos falar sobre isso, sobre a presença que cura, a atenção que transforma e o poder de observar sem se perder. Porque às vezes, o que muda a sua vida não é o que você faz, é o que você finalmente sente enquanto faz.